1991. Estávamos em Tabatinga, no Amazonas, durante mais uma das missões do Traíra. Aquela era a minha segunda temporada naquela região de operações. No retorno, recebi a incumbência de transladar para Taubaté uma aeronave HM-1 Pantera, que se encontrava parada lá em Vila Bittencourt, onde está localizado o 3º Pelotão Especial de Fronteira do CFSOL, o Comando de Fronteira dos Solimões. Vila Bittencourt fica nas margens do rio Japurá, na fronteira do Brasil com a Colômbia. A tripulação era composta por mim, pelo capitão Schneider, pelo capitão Costa Neto e pelo mecânico, que, se não me falha a memória, era o 2º Sargento Gaspar, eu não estou lembrando bem. A Brigada de Aviação havia determinado uma rota que não passava por Manaus. Era o caminho mais curto possível, mas tinha um grave problema. Precisaríamos providenciar combustível para reabastecer a aeronave em Manicoré, uma pequena cidade nas margens do Rio Madeira, no Amazonas. Esse obstáculo foi superado com a aquisição de combustível feito pela aviação do Exército junto à empresa TABA, Transporte Aéreo da Bacia Amazônica. A TABA era uma empresa famosa na época que fazia voos pelo interior da Amazônia. E ela mantinha lá no aeroporto de Manicoré um posto de abastecimento para as suas aeronaves. Com tudo pronto, iniciamos o traslado. Pousamos no pequeno aeroporto de Manicoré, que estava praticamente deserto. Não havia aeronaves e muito menos pessoas. Fomos procurar o responsável pelo combustível da TABA. Quando encontramos ele, tomou um susto, não sabia de nada. A sede em Manaus não havia comunicado a ele absolutamente nada. E para piorar, o aeroporto ficava distante da cidade, não havia telefone, então não tinha como ele se comunicar. Nós sabíamos que a autorização existia, isso era ponto pacífico. Se ainda não havia chegado até ele, certamente iria chegar. Mas o problema é que nós não tínhamos tempo para esperar. Tentamos convencê-lo a realizar o abastecimento de tudo que é jeito, mas não tivemos sucesso. Foi então que eu olhei para ele e disse com toda a franqueza daquele momento: amigo, olha só, nós somos 4 e estamos armados. Você está sozinho e está desarmado. Cara, nós vamos abastecer essa aeronave, disso não há dúvida. O problema é que nós podemos fazer isso da maneira fácil ou da maneira difícil. E é você quem vai decidir. Aí ele parou, pensou um pouco, e então respondeu: olha só, eu posso até abastecer. Mas tem mais um problema. A bomba de abastecimento está quebrada. Naquele instante eu pensei, puta, era só o que me faltava. Mas aí o Gaspar, o mecânico, olhou para mim e falou: capitão, eu tenho um balde inox que é usado aqui na drenagem diária do helicóptero. Se tiver um funil, dá para a gente abastecer. E assim foi feito. Com o balde inox e funil, nós botamos o combustível no Pantera. Colocamos combustível suficiente para chegar a Porto Velho, em Rondônia, onde nós íamos pernoitar. Chegamos a Porto Velho no final da tarde. Pousamos no aeroporto, estacionamos no pátio da base aérea e completamos os tanques. Em seguida, decolamos rumo ao quartel do 5º BEC, o 5º Batalhão de Engenharia de Construção, onde passaríamos a noite. No dia seguinte, ficou claro o quão acertada foi a decisão de nós não deixarmos a aeronave no aeroporto. Naquela época do ano, Rondônia enfrentava muita fumaça no ar por causa das queimadas. O dia amanheceu com a visibilidade extremamente baixa e o aeroporto permaneceu fechado até por volta das 10 da manhã. Nós, porém, já havíamos decolado do 5º BEC antes das 8. Voamos por mais de 1 hora com a visibilidade horizontal praticamente nula. Verticalmente, a gente mantinha um contato visual de 50% mais ou menos com o sol, mas verticalmente era nula. Seguimos normalmente até Cuiabá, onde pernoitamos. No dia seguinte, era a última etapa, decolamos cedo, a jornada ia terminar em Taubaté. O tempo estava bom em quase toda a rota, e a previsão era pousarmos na base de aviação no final da tarde. Tudo corria tranquilamente até chegarmos à região da Serra da Mantiqueira. O tempo começou a fechar. A visibilidade caiu rapidamente. Logo nós vimos que não seria possível seguir direto para Taubaté, porque a gente não ia conseguir descer em condições visuais lá para o Vale do Paraíba. Em 1991, é bom lembrar, pouquíssimos pilotos do Exército estavam habilitados ao voo por instrumentos. Nós, ali naquela situação, nenhum possuía essa habilitação. Aí o que nós fizemos? Decidimos desviar a rota para a direita, buscando os pontos mais baixos da serra, na tentativa de alcançar o vale por baixo da camada de nuvens. Quando nos demos conta, estávamos literalmente ciscando entre os morros, fugindo das nuvens baixas, com pouco combustível, sem condições de prosseguir e sem condições de retornar. De repente, sobrevoamos uma pequena cidade no alto da serra. Eu não me recordo o nome, mas ela ficava na altura de São José dos Campos. Vimos um estádio de futebol com as arquibancadas lotadas,
Mas ao lado, cercada por um muro, havia uma quadra poliesportiva completamente vazia. Decidimos pousar ali. Realizamos o circuito de tráfego, fizemos uma aproximação com todo cuidado. Assim que pousamos, o mecânico desembarcou, mas antes do rotor parar, ele olhou para mim assustado. Uma multidão, mas uma multidão mesmo, com a maioria sendo criança, vinha correndo do estádio em direção ao helicóptero, passando por um pequeno portão que estava aberto e que nós não tínhamos percebido. Imediatamente, o outro piloto que não estava voando, eu não me lembro se era o Schneider ou o Costa Neto, saltou da aeronave, se juntou ao mecânico para tentar conter aquelas pessoas. Freamos o rotor o mais rápido possível. Isso era dezembro, próximo do Natal. No estádio estava acontecendo, na realidade, uma atividade natalina, cujo ponto alto seria a chegada do Papai Noel. Quando as crianças viram o helicóptero sobrevoando o estádio, imaginaram que era o bom velhinho chegando e todo mundo correu para recepcioná-lo. Foi uma situação extremamente tensa. Para completar, dentro da aeronave ainda havia diversos pacotes de presentes que nós levávamos para as nossas famílias. Foram presentes adquiridos em Manaus e também em Letícia, na Colômbia, uma cidade vizinha a Tabatinga. Pouco depois, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local e providenciou o isolamento da área, ficou tudo tranquilo. Os policiais nos deram um apoio muito bom. Nos levaram para um hotel, garantiram a segurança da aeronave durante toda a noite, etc. Na manhã seguinte, com o tempo firme, decolamos bem cedo e com pouco mais de 30 minutos pousamos em Taubaté com segurança. Aquele traslado nos trouxe uma experiência muito valiosa. Nós vivíamos os primórdios da aviação do Exército. Tudo era ainda novidade, especialmente os voos para a Amazônia. Lembro que, pouco mais de um ano depois, eu integraria o grupo de 8 oficiais e 7 sargentos que foram transferidos para Manaus com a missão de implantar a primeira unidade aérea do Exército Brasileiro fora do complexo da aviação do Exército de Taubaté. Foi muito bacana aquele tempo.